Oi, gente, voltei e hoje nós conversaremos sobre os livros que marcaram a minha vida como leitora. Eu estava dando uma olhada aqui nos vídeos antigos do canal e tem muita coisa boa que eu queria resenhar novamente, inclusive, porque foram livros assim, são livros extremamente especiais para mim e eu tô um tempo sem falar sobre eles e eu resolvi trazer para você que chegou aqui agora no canal e de repente não conseguiu pegar os vídeos mais antigos e maratonar. Eu vou dar uma resgatada no vídeo de hoje e já aproveita, deixa aquele like legal aí pra mim, me ajuda. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente bater a meta. Gente, em junho o canal faz aniversário, então me ajude pra gente fazer aí chegar à meta dos 1000 inscritos. Me ajuda compartilhando esse vídeo com seus amigos, comenta, compartilha pro algoritmo do YouTube divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Lembrando que, realizando qualquer compra a partir dos meus links de associada da Amazon, você não paga nada a mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. Vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo, depois você clica e dá uma conferida em todas as informações aqui embaixo. Vou deixar os links das resenhas para vocês irem lá conferir depois. E vamos começar logo, sem muita enrolação. O primeiro livro que me marcou profundamente, gente, é favorito da vida, inclusive, Bruxas da Noite, da Ritana Armeni. Aqui nós temos a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. Um livro saiu pela editora Selman, 248 páginas, e funciona da seguinte forma. Segunda Guerra Mundial, os homens estão sendo convocados, tanto os jovens quanto os mais velhos, eles estão se alistando e de repente chega no local de alistamento um monte de meninas, jovens mulheres ali a partir dos 16 anos, acho que a mais velha, se não me engano, tinha 28, 29 anos, essa média aí, e elas não foram convocadas, elas estão se voluntariando. E isso causa, gente, uma polêmica tão grande, isso produz um mal-estar tão grande, porque ao invés dos homens, os comandantes, os soldados, os regimentos masculinos se alegrarem pela ajuda extra, eles se ofendem, sabe? Isso cria um transtorno muito grande, porque essas mulheres elas vão fazer pressão, elas vão estar ali sim, elas são mandadas para casa, aí elas voltam e elas querem ficar, e elas ficam, mas elas vão passar por muita dificuldade imposta exatamente por esses homens, desses regimentos masculinos, pelos demais colegas, os demais soldados, porque eles querem que elas desistam. Mulheres, como assim? Não, lugar de mulher é dentro de casa, é na enfermaria, é fazendo comida, é cuidando de criança, é fazendo qualquer outra coisa, não na guerra. Mas essas meninas aqui, elas vão marcar história, gente. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar a resenha aqui embaixo e eu digo pra vocês. Leia As Bruxas da Noite, por favor. Eu nunca te pedi nada, mas eu vou te pedir, são 6 pedidos só para esse vídeo. Leia os livros que eu vou indicar aqui para vocês, porque são livros assim incríveis, incríveis, é só isso que eu vou falar. E o porquê do nome Bruxas da Noite, porquê o segredo dessa história, de onde surgiu isso, eu não vou contar não. Você vai ter que ler o livro para descobrir, porque senão estraga a surpresa. O próximo, gente, um clássico da literatura, um livro incrível, são 215 páginas, saiu pela Biblioteca Azul, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É um clássico, gente, da literatura. Um livro, assim, que também mexeu muito comigo, já virou filme, inclusive. É um livro, assim, gente, que eu resenhei ele aqui no canal há muito tempo. E a gente tem a história do corpo de bombeiros aqui, de uma sociedade, uma espécie de distopia, onde o corpo de bombeiros, ele não apaga incêndios. Ele incendeia. E o ponto principal aqui para esses incêndios são as bibliotecas. Qualquer pessoa que tenha livros em casa deve ser denunciada. E a partir dessa denúncia, o corpo de bombeiros vai na casa dessa pessoa, averigua essa informação e, se for comprovado, essa biblioteca, a casa da pessoa, será incendiada como uma espécie de exemplo, de aviso para os demais. Os livros são
proibidos. Gente, que livro, que ritmo de leitura esse livro tem, sabe? São livros assim, com ritmos de leitura, são fluidos, são rápidos de ler, independente do número de páginas. Assim, você vira as páginas, você quer saber o que acontece depois. E um desses oficiais do Corpo de Bombeiros, o Gui Montag, em algum momento, inclusive ele é o nosso personagem principal aqui, ele vai questionar isso. Porque ele vai passar por um episódio, logo no começo ali da história, e isso vai marcar ele, sabe? A mente dele ali, psicologicamente falando, ele vai ficar mexido. Peraí, isso aconteceu? Se alguém é capaz de fazer isso pelos livros, por que os livros são perigosos? Será que os livros são perigosos mesmo? E a gente tem uma crítica social aqui muito interessante, porque o sistema governamental aqui, ele vai dizer em algum momento da história que eles não precisaram impor à sociedade a proibição dos livros. A própria sociedade foi comprando a ideia aos poucos. A própria sociedade foi absorvendo aquela ideia que era apresentada pelo governo aos poucos. Tá pegando a visão? Não foi imposto. Foi incutido aos poucos a ideia de que os livros não prestavam, vamos dizer assim, era um perigo. Então a gente tem uma crítica social aqui acerca dos governos, acerca das ideias implementadas, acerca do totalitarismo, acerca de questionarmos ou não o que está sendo apresentado, o que está sendo imposto de forma... Não é uma imposição, não. A gente está só sugerindo, mas na verdade é uma imposição. Então é um livro extremamente importante, 5 estrelas, favorito da vida, e tem resenha. O próximo, gente, é um livro, é um romance psicológico de um autor favorito, é literatura brasileira. Já falei sobre ele aqui no canal em outros vídeos de listas, de resenha. 5 estrelas, favorito também. E eu digo para vocês que é um livro que explora os cárceres mentais, os relacionamentos familiares, relacionamentos tóxicos entre pais e filhos, entre irmãos, patrão, empregado. É um livro que explora as nuances mentais do indivíduo, sabe? O que leva a pessoa a tomar certas decisões, o que leva a pessoa a se omitir ou ser agressiva, não no sentido de que a gente está defendendo, no sentido de que a gente vai entender como é que funciona tudo isso, sabe? Se é um egoísmo, se é patológico, se é um trauma. É um livro que faz a gente pensar, tá, gente? Não é um livro assim que está defendendo coisa errada, fazendo apologia, nada de errado, não. É um livro que é para pensar. Um livro, sim, que eu digo para vocês, nossa, digno de um filme de Hollywood. Prisioneiros da Mente, Augusto Cury. Nós temos aqui um personagem principal com 3 filhos. Uma família assim rica, que tem de tudo, do bom e do melhor, dinheiro, fama, mídia, redes sociais, muitos likes, dão muitas festas, jantares, são extremamente cotados na sociedade, mas é uma família extremamente doente. O relacionamento interpessoal é doente e o relacionamento intrapessoal é doente, sabe? O relacionamento com o indivíduo é doente, o relacionamento entre eles, pai, filho, irmão, é doente. É uma família doente, é uma família assim que você olha e fala, você fala, nossa, são pessoas tóxicas, sabe? O relacionamento de alguns aqui, patrão e empregado, pais e filhos, é doente. É um livro assim que explora essa coisa dos relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Então você pensa muito, sabe, sobre o que está acontecendo aqui, você pensa muito sobre as questões da vida, e o Augusto Cury explora aqui essa questão dos relacionamentos de forma magistral. E eu não vou falar mais nada não, saiu pela HarperCollins, é um livro de 319 páginas. São todos os livros que eu estou indicando aqui, são folhas amareladas. A diagramação, ok, gente, porque é livro que eu já resenhei, é livro que eu já li, então pode confiar. Mas, assim, enfim, é um livro incrível. Dá uma chance, porque algumas pessoas às vezes têm certos preconceitos com certos autores, mas eu digo pra você, entra com a mente aberta que você vai alcançar a nuance do que o autor está apresentando pra gente.
O próximo é um clássico da literatura, mais de 150 anos aí, encantando a todos nós leitores. É o livro, é a edição completa do livro que inspirou o filme Adoráveis Mulheres. E eu estou falando desse lindíssimo Mulherzinhas, que saiu pela editora Planeta. E temos aqui, deixa eu conferir para vocês, gente, 473 páginas. E a Louisa May Alcott, desse livro, que é um livro biográfico, ela vai trazer para nós a experiência dela, de suas 3 irmãs e sua mãe, no período da Guerra da Secessão. O pai vai para a guerra, elas ficam ali naquela fazenda, naquela casa, cuidando das tarefas, semeando, costurando, vendendo, ajudando os vizinhos, sendo ajudadas. E esse livro aqui é aquele livro, gente, doce, sabe? Aquela leitura bem açucarada. Então isso aqui, se você não gosta de leitura açucarada, nem pega para ler, porque você vai abandonar e vai dizer que é ruim. Eu digo para vocês que não é ruim, porque é aquele livro doce que apresenta para nós as perspectivas da mãe e de cada uma das 4 filhas e explora também os relacionamentos familiares. Você quer ver uma coisa que vai fazer você pensar? É muito fácil a gente ser gentil com o de fora. Com o de casa a gente, como diz aquele jeito de falar antigo, com os de casa a gente dá uma patada, né? Qualquer coisa que fala a gente dá logo um fora, dá logo uma resposta, é mal criado, mas com os de casa, né? Com os de fora a gente é gentil, a gente é educado, a gente é paciente. Com o de casa qualquer coisa, você tá surdo, você não escutou? E a gente tem aqui essa perspectiva de você ser doce, de você ser gentil, de você perdoar, de você ser amável, de você cultivar todas essas riquezas no seio familiar, sabe? É um livro sobre essa questão da beleza dos relacionamentos dentro de casa, que é muito difícil, né? A gente tá ali convivendo com a pessoa todo dia. Enfim, gente, tem resenha. Favorito da vida, 5 estrelas. E eu digo para você, se você quer uma leitura doce sobre mulheres, sobre força, sobre resistência, leia o livro Mulherzinhas, que você não vai se arrepender. Maravilhoso, gente. O próximo, gente, também, favorito, lindo, maravilhoso, 5 estrelas, tudo de bom. Também no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas é uma espécie de ficção. A Menina que Roubava Livros. Nós teremos aqui uma narradora inusitada. Teremos aqui a Senhora Morte, narrando para nós. São 480 páginas. E a Liesel, que será a personagem principal. Ela já chega ali na estação, né? Ela desembarca do trem, porque a mãe, nesse período da Segunda Guerra Mundial, vai levar ela e o irmão dela para serem adotados, mas o irmão morre no meio da viagem, então ele já desce dali daquele trem, sendo sepultado. E a Liesel encontra ali no meio da neve o manual do coveiro, mas ela não sabe ler, mas ela quer ler, ela quer aprender a ler, ela tem essa fissura, ela tem esse desejo. Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, é um fato verídico de que alguns judeus, para preservarem a vida de seus filhos, ou algumas pessoas das classes perseguidas faziam isso, enviavam seus filhos para que outras famílias os adotassem para que seus filhos fossem preservados, porque com certeza essas pessoas elas seriam pegas pela Gestapo, e a gente já sabe o final, câmaras de gás, campos de concentração. Então, para preservar os filhos, essas famílias entregavam-os para as adoções. E é o que vai acontecer aqui. Só que quando ela desce do trem ali na estação, o irmãozinho já é sepultado e ela é levada sozinha para essa família. Chega lá, tem uma mãe rabugenta, tem um pai amoroso e ela começa ali a aprender a ler, ele começa a ensinar ela a ler e ela começa a fazer amizades na vizinhança, até que um determinado momento ela vai na casa do prefeito fazer uma entrega para a mãe, né, de uma lavagem de roupa, e ela descobre que ali na casa do prefeito existe uma grande biblioteca e ela começa a ter acesso a essa biblioteca e meio que roubar livros. Ela é chamada aqui de a roubadora de livros pela nossa narradora inusitada, a Senhora Morte. E
ela milagrosamente, a morte vai falar, né, sobre isso no decorrer da história, milagrosamente a Liesel consegue lhe escapar das mãos. A morte fala assim, nossa, você conseguiu escapar de novo. Nossa, toda hora ela consegue se safar de alguma forma. Então a gente tem meio que essa coisa do jogo do gato e rato. A morte tentando pegar a Liesel escapando e prosseguindo ali, buscando nos livros um refúgio, buscando nos livros um contentamento, buscando nos livros um alívio nesse período de dor. Então é um livro de ficção, mas a gente tem aqui veias históricas, sabe, permeando e trazendo pra gente dados reais do que de fato aconteceu em alguns momentos no período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, acerca das grandes fogueiras de livros que eram criadas, fazia-se aquele montão de livros e ateava fogo, e faziam-se grandes fogueiras com os livros. Então a gente vai ter todas essas informações aqui, e é um livro maravilhoso, que eu indico muito para vocês também. Saiu pela Intrínseca. O próximo também da Intrínseca. O próximo, 318 páginas. Acho que foi um dos primeiros livros que eu resenhei aqui pro canal. Que livro maravilhoso. Extraordinário. A Menina que Roubava Livros, gente, eu não falei pra vocês, né? É de Marcos Suzaki. Extraordinário é da RJ Palácio. É um livro assim, gente. A gente tem um Og, tem uma deformação, uma doença, que produz nele uma sequela física, né, uma deformação, e a gente tem aqui um contexto de bullying. Bullying por parte das outras crianças, e a gente sabe que isso é uma questão social, é uma questão, uma problemática familiar, porque se os filhos fazem bullying, é porque eles têm pais que não prestam atenção ou que fazem bullying, porque isso começa em casa, e a gente tem bullying por parte dos pais desses alunos dessa escola, para onde o Og vai ir estudar, começar os estudos. A gente tem bullying a partir das pessoas no mercado, das pessoas na praça, dos vizinhos, na rua, sabe? E todo esse contexto social aqui de alguém que não consegue olhar para o outro com olhos de amor, com olhos de bondade, com olhos de misericórdia. Sabe, isso é uma questão muito, muito importante que precisa ser falada, uma questão muito perigosa que os pais e os educadores precisam estar atentos, porque nós temos crianças aqui cometendo bullying, crianças maldosas, crianças maliciosas. Então, quando a gente vê uma situação dessa, que é uma ficção, mas que pode acontecer de verdade, é um ponto a se pensar, é um ponto assim muito preocupante, é algo que a gente precisa estar atento. Então, é um livro que eu amei fazer essa leitura, é um livro também com uma leitura muito fluida, com uma mensagem muito forte sobre essa questão do respeito, da tolerância, do perigo do bullying. E o Og, esse personagem principal, ele vai trazer pra gente essa lição, sabe, de perdoar, essa lição sobre a amizade, sobre o respeito. Gente, se você já assistiu o filme, não se iluda, o livro é muito mais profundo, tem muito mais camadas. O livro ele vai mais fundo, ele cava mais fundo, sabe? O livro ele é muito mais intenso no recheio da história, sabe? No contexto, na abordagem. Então, gente, leia o Extraordinário, leia cada um desses livros que eu indiquei para vocês, dê de presente, porque são ótimas opções de presente, inclusive, e eu digo para vocês, são todos 5 estrelas, favoritadíssimos. Amei, queria muito em algum momento da vida trazer a resenha de novo pra vocês. Eu sei que vai ficar repetitivo, gente, mas sei lá. É porque são livros assim extremamente importantes que trazem mensagens muito fortes, muito necessárias para o nosso contexto social. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Compre pelos meus links de associado da Amazon. Assista os vídeos de resenha que eu vou deixar aqui embaixo. Até o próximo vídeo e viva a vida!